Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bacaninha. Se vocês observarem aí, faz tempo que eu não gravo vídeos, né? Praticamente eu não gravei vídeo esse ano. Você vê a última data e agora, mas eu resolvi agora voltar gravando essa revisão do Enem 2018 para você. Essa revisão vai se compor da seguinte maneira: eu vou gravar vários vídeos só com resoluções de questões. Essas questões podem ser questões do Enem ou questões parecidas com o Enem, certo? E sempre vai ter a playlist e dizendo qual é o assunto que está sendo dado naquela videoaula e qual o número de questões que eu estou resolvendo. Beleza? Então, para a gente não perder muito tempo, nossa revisão de hoje do Enem é funções inorgânicas. Beleza? Então vamos começar aqui com a nossa primeira questão, que diz o seguinte, olha só. O grau de ionização de um ácido ou de uma base é representada pela letra alfa. E pode ser calculado por essa formulazinha, quantidade de moléculas dissolvidas pela quantidade de moléculas dissociadas, né? Na verdade, em ácido é chamado de grau de ionização, em bases é chamada de grau de dissociação, beleza? Então vamos lá. A partir disso, um estudante dispõe de 6 frascos, nos quais a letra A indica um ácido, a letra B indica uma base e possui conhecimento acerca do grau de ionização de cada um dos compostos, além de saber que todos eles tiveram a mesma quantidade de moléculas, isso é importante, quantidade de moléculas dissolvidas. Os rótulos dos frascos eram, aí ele dá aqui, ó, né? Ele dá a quantidade, a porcentagem de cada um. Para que o estudante tivesse duas soluções neutras misturadas apenas em pares, as soluções dispostas, ele deveria formar quais os pares? Primeiro vamos recordar aqui, né? Quem é o grau de ionização? O grau de ionização, que é representado pelo alfa, ele indica se o ácido é forte, ou a base também, né? Forte ou fraca. Certo? O grau de ionização indica se o ácido é forte ou fraco, se a base é forte ou a base é fraca. Quanto maior o grau de ionização, mais forte é o ácido, mais forte é a base. Bom, mediante isso aqui, vamos lá. Ele quer, pelo que está me falando aí, deixa eu entender aqui, ele quer colocar de duas em duas, certo? E quer que elas fiquem neutras. Você sabe muito bem que a reação de neutralização é o seguinte, ó. Ácido mais base forma sal e água. Essa aqui é a reação de neutralização, conhecidíssima no ensino médio, beleza? Bom, para esse ácido neutralizar toda essa base, lógico, você tinha que ter o coeficiente estequiométrico aqui na frente, mas não vai precisar disso agora, tá? Qual seriam as porcentagens, né, para que todo ácido neutralizasse toda a base, beleza? Logicamente, as porcentagens de ácido e de base teriam que ser iguais, concorda comigo? Para a reação ser neutra, como ele quer, ele falou aqui, ó, a reação ser neutra, a quantidade de ácido e a quantidade de base tem que ser a mesma. Beleza? Então vamos aqui ver na tabelinha que ele está dando aqui agora. Por exemplo, primeiro é um ácido. Tá aqui a letra A, é um ácido. 57% desse ácido. Logicamente, para esse ácido ser totalmente neutralizado por uma base, eu também tenho que colocar 57% dessa base. E onde é que eu tenho 57% dessa base? Aqui, ó, no sexto, certo? 57%. Então eu já sei que a primeira solução que ele tem que formar com ácido e base tem que ser pode ser 1 e 4, 1 e 6, pode ser quem também? Vamos ver o 2. Uma base com 43%, tem que ter um ácido com 43%. Então já estou formando aqui as primeiras duplinhas. Ó. 1 e 6.
A outra duplinha, 2 e 4. E a última duplinha, logicamente, um ácido com 25% e uma base com 25% vai dar uma solução neutra. Então seria 5 e 3. Ou 3 e 5, tanto faz. Qual é a letra que eu tenho isso aqui? Letra D. Beleza? Olha só. 1 e 4. 2 e 5. Ou 1 e 6. 2 e 4. E 3 e 5. Letra D. Primeira questão da nossa revisão. Beleza? Segunda questão. Considere as estruturas dos hidrocarbonetos e dos seus respectivos pKa. Daqui a pouco eu vou falar de pKa. Ele me dá o pKa de cada um aqui, né? Com relação à acidez e à basicidade relativa dos hidrocarbonetos e de seus íons, os prótons do, aí ele fala etano, eteno, etino, H+, são maior ou menor acidez. Vamos lembrar o seguinte, né? Uma das maneiras de eu achar a acidez e a basicidade de compostos é usando a constante de acidez, que é o Ka. Deixa eu escrever aqui Ka. Foi mal. Deixa eu apagar, ficou feio. Eu tenho o Ka e o Ka. Ele ajuda a determinar a acidez. E eu tenho o pKa. Então existe uma relação entre eles. Eu vou lembrar para você aqui quem é o pKa, né? O pKa é menos log da constante de acidez, certo? Então raciocina comigo. Isso aqui é a mesma coisa que, como tem um menos ali, é a mesma coisa que log de Ka. Ou desculpa, log de Ka não. Log de 1 sobre Ka. Ó, meus amados, isso aqui é uma divisão. Se esse número aqui de baixo aumentar, o pKa, esqueci de botar um azinho aqui, ele vai diminuir. Se esse númerozinho aqui diminuir, ele vai aumentar. Então a gente pode dizer o seguinte, a gente sabe que quanto maior o valor da constante de acidez, maior é a acidez. Logicamente, menor vai ser o pKa. Então logo, quanto menor for a constante de acidez, menos ácido será o composto, maior vai ser o pKa. Ou seja, para o cara ser mais ácido, ele tem que ter um pKa menor. Então, se a gente analisar a tabela, quem tem menor pKa é o etino. O etino tem menor pKa, certo? Então, na verdade, ele tem maior acidez. Esse cara aqui, ele tem maior acidez. Então, o etano, por sua vez, que tem maior pKa, ele tem menor acidez. Beleza? E aí ele fala na questão, com relação à acidez e à basicidade relativa dos hidrocarbonetos e de seus íons, os prótons do etano, que é o H+, certo? São de menor acidez. O etano é o de menor acidez. Concorda comigo? Então já está aqui, ó, letrinha A. Eu tenho uma aula aqui no nosso canal, que eu mostro direitinho acidez e basicidade dos compostos orgânicos. Vá lá, dê uma olhada, dê uma revisada para você entender melhor essa questão. Certo? Lembre-se, só para a gente lembrar, numa reação, por exemplo, como no caso o HCl, por exemplo, HCl em água libera H+ e Cl-. Isso aqui é a forma simplificada, porque na verdade nós temos que lembrar que forma o hidrônio, que é o H3 ou mais, beleza? Mas só para você entender aqui. Quanto mais produto eu tiver, mais forte é o ácido. Lembra disso? Então, quanto mais eu formar íons H+, mais forte é o ácido. Certo? Se ele não me dizer que é mais forte ou mais fraco, ele pode me dar o Ka. Então, quanto maior o Ka, maior é a acidez, menor vai ser o pKa. No caso aqui, ele me deu o pKa, certo? Então, quando esse etino perdeu hidrogênio, ele vai ser um cara de maior acidez, né?
E o etano, quando perder um hidrogênio, ele vai ser o de menor acidez. Beleza? Então, segunda questãozinha resolvida aí só olhando para a tabela. Se puder, dê uma revisada, ok? Bora para a próxima? Vamos lá. A criação de camarão em cativeiro exige, entre outros cuidados, que a água a ser utilizada apresente um pH igual a 6. Beleza, pH igual a 6, ele já falou aí. Para tornar a água com pH igual a 8, ou seja, só lembrando a você, né, pH acima de 7 é básico e menor que 7 ele é ácido, tá? Isso para uma temperatura de 25 graus Celsius. Beleza, ok? Um criador poderá, o cara quer adicionar para aumentar o pH. Então vamos lá. Vamos lembrar o seguinte, se eu adicionar uma água de cal, se eu adicionar uma água de cal, vou lembrar aqui que o cal, né? Aqui, ó, água de cal. Aí você tem que saber isso, viu, galera? O hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio, amigão, você sabe muito bem que bases que tenham elementos químicos da família 2A é uma base forte. Certo? Beleza? Então, para tornar com pH igual a 8, né, ele tem que fazer. Então, o que a gente vai fazer aqui? Se eu acrescentar água de cal, a solução vai ficar básica. Beleza? Então, eu vou aumentar o pH. Lembre-se que a minha intenção, pelo que eu estou vendo aqui, é passar o pH para 6, ou seja, diminuir o pH, tornar um pH ácido. Eu adicionando uma base, não vou tornar um pH ácido. Letra B, carbonato de sódio. Então, letra B, carbonato de sódio. Vamos aqui, ó. Carbonato de sódio. Na2CO3. Carbonato de sódio. Lembre-se que isso é um sal, eu posso ter um hidrogenossal, um hidroxal, que antigamente se chamava sal ácido e sal básico. É só você separar aqui no meio, ó, e ver. Lembre-se que o metal vem da base, o cátion, né, e o ânion vem do ácido. Se tem Na, meu irmão, é porque era NaOH, não veio da base, é uma base forte. Então a solução é básica. O CaCO3, ele veio do H2CO3, que é um ácido fraco. Então, um sal decorrente de uma base forte e de um ácido fraco, a solução é básica. Eu quero uma solução ácida. Se eu adicionar se eu adicionar amônia. Então, amônia, vamos lembrar, em água, ela vai formar, amigão, o amônio mais OH-. Ou seja, vai tornar a solução básica também, certo? Beleza? É só você lembrar. Se você quiser acidez e basicidade de Bronsted e Lowry, o íon H+, saiu da água para a amônia. Tanto é que aqui tem 3 e aqui tem 4 hidrogênios. De acordo com Bronsted e Lowry, quem doa é o ácido e quem recebe íons H+ é a base. Então a solução é básica. Borbulhar por um certo tempo oxigênio. Não vai adiantar muito você borbulhar o oxigênio. Agora, o que vai adiantar, letra E, é você adicionar gás carbônico. Vamos lembrar por quê. O gás carbônico, o CO2, ele é um anidrido. Ele é um óxido ácido. Óxido ácido em água, oxiácido só, tá? Em água, ele vai formar um ácido. Tá certo que esse ácido é instável, mas a solução vai ficar um pouco mais ácida. Certo? Ou seja, ele vai diminuir o pH de 8, vou até frisar aqui, de 8 para 6. Beleza? Então, letra terceiro, respondido aí, ok? Quarta questãozinha. Você tem o seguinte, a chuva ácida, uma das formas de poluição mais agressivas ao meio ambiente, é capaz de destruir ecossistemas terrestres e aquáticos. Tal fenômeno ocorre principalmente quando vapores de água
se combinam com SO2 e N2 liberados pelas indústrias que utilizam a queima do carvão como fonte de energia. Com relação à chuva ácida e seu pH bom, se a chuva é ácida, meu amigo, cadê? Se a chuva é ácida, logicamente o pH tem que ser menor que 7, concorda comigo? Aí ele fala, com relação ao seu pH bom, eu tenho que colocar o que for menor. Então esse aqui está fora, porque está escrito maior. Beleza. Agora olha só, qual é o problema? Esses carinhas aqui vão reagir com vapor de água, certo? Então a gente vai formar o seguinte. O SO2, que também é um oxiácido, ao reagir com a água, vai formar quem? Vai formar H2SO3, vai formar o ácido sulfídrico. E o NO2, ao reagir com a água, né, vai formar o H2NO3, lá no final. Não, desculpa. Só um errinho aqui, deixa eu apagar, né? Esse cidadão aqui, ele vai formar os dois ácidos, né? Vai formar o HNO3 e o HNO2. Logicamente, quando esses vapores se combinam, o SO2 pode formar o H2SO3 e o SO2 também, vou fazer aqui embaixo, pode reagir com 1/2 de O2, lembra disso aqui? Todo mundo sabe essa reaçãozinha, né? Vai formar o SO3. Esse SO3 vai reagir com a água e formar deixa eu apagar aqui. Vai formar, quando eu faço isso, eu estou tentando aumentar a imagem para escrever melhor. H2SO4. Beleza? Esse é o problema da chuva ácida, ela vai precipitar ácidos, ok? Bom, mediante a isso, já sei que o pH é menor que 7, e aí eu vejo aqui, ó, é decorrente da formação de sais. Não, sais não, tá fora. É decorrente, letra D, decorrente da formação de ácidos tais como H2, isso aqui não existe, né? Não é ácido. Beleza? Então tá fora, só sobra a letra E, menor que 7, ok? E decorrente da formação de ácidos, tais como o ácido sulfúrico, o ácido sulfuroso, o ácido nitroso e o ácido nítrico. Beleza, galera? Ok? Então, quarta questãozinha aí respondida para você. Vamos para a quinta questão. Para a gente agora, eu vou dar uma pausa e volto para a gente fazer as outras 5. Um determinado indicador representado por H indicador apresenta não ionizado coloração amarela. E o íon indicador menos tem coloração roxa. Isso aqui é importante, tá? E de se esperar que as soluções aquosas, hidróxido de sódio, carbonato de potássio, borato de sódio e cianeto de potássio, quando em contato com algumas gotas desse indicador, apresente o seguinte. Então vamos lá, um pouco de equilíbrio de indicadores para você lembrar. O indicador geralmente é formado por ácido fraco. Então eu tenho aqui indicador, né? Um indicador, beleza? Que em água, né? Em água, eu falei que ele é um ácido fraco, né? Então vai formar o hidrônio, H3 ou mais. Sandrão, eu estou viajando, lembre, isso aqui é uma aula de revisão, né? Eu não posso estar detalhando a questão, então você vai lá nas minhas aulas e dá uma assistida lá em deslocamento do equilíbrio, certo? E vai formar o ânion aqui, ó, indicador. Ele diz o seguinte, que esse cara aqui, ó, um determinado indicador apresenta na forma não ionizada, ou seja, na forma que não tem íons. Isso aqui não é a forma ionizada, isso aqui é a forma ionizada dele, certo? Essa cor aqui é amarela. Eu vou até mudar de cor aqui só para ficar bacana mesmo. Então aqui é amarelo. Amarelo. E disse que na forma ionizada ele fica roxo. Vou tentar achar um roxo aqui pra gente.
Isso aqui é roxo, ou é um azulzão. Vou botar roxo. Roxo. Beleza. Massa. Deslocamento do equilíbrio. Certo, galera? Então vamos lá. Funções inorgânicas, eu tenho as funções aqui. Ó. Eu tenho uma base, eu tenho um sal, eu tenho outro sal e eu tenho o cianeto, que é outro sal. Por isso que está dentro de assunto de funções orgânicas. Vamos para o primeiro. Vamos aqui para o primeiro. Hidróxido de sódio. Resumidamente, se eu deslocar o equilíbrio para a esquerda, ele vai ficar amarelo. Se eu deslocar o equilíbrio para a direita, ele vai ficar roxo. Beleza? Então vamos lá. Hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio é uma base. Hidróxido de sódio é uma base. Que em água vai formar Na mais OH-. Concorda comigo? Certo? Aí você vai lembrar. Esse OH-, beleza? Vou fazer outra cor aqui. Esse OH-, deixa eu mudar de cor aqui, galera, tá? Só para... Esse OH- aqui, quando eu botar esse indicador no hidróxido de sódio, esse OH- vai reagir com H3 ou mais, que na forma simplificada é o H+. Ou seja, você sabe que OH-, H+, com OH- forma água, H2O. Ou seja, eu vou estar diminuindo essa concentração. Então eu vou estar deslocando o equilíbrio para a direita. Ou seja, eu vou estar prevalecendo a cor roxa. Então, amarelo está fora e o amarelo primeiro está fora. Beleza? Vamos para o próximo. Se eu pingar esse indicador, né? Um determinado indicador apresenta, parará, coloração. E se é de se esperar que soluções aquosas, tal, quando contato com esse indicador, beleza. Carbonato de potássio. A gente viu na questão dele que o carbonato, agora na questão lá, na questão anterior aí, vem de um ácido fraco. E o potássio vem de uma base forte. Mesmo raciocínio. A solução vai ficar o quê? Básica. Então vai deslocar o equilíbrio para a direita. A solução vai ficar roxa. Certo? Porque se a base é forte, mesmo raciocínio. O KOH em água, ele é uma base forte. Bases que têm o metal da família 1A ou 2A são bases fortes, com exceção do hidróxido de magnésio. Vai formar H+ e OH-. Você já sabe que esse OH- vai reagir com o hidrônio, diminuir a concentração e deslocar para a direita. Então o segundo fica roxo. Até agora A, B e D, tá certo? Segundo, vou apagar aqui. Terceiro. Borato de sódio. O borato vem do ácido bórico. H3BO3. É um sal em que você tem um ácido fraco de uma base forte. Mesmo raciocínio dos outros. Vai deslocar o equilíbrio para a direita. Ou seja, o terceiro também vai ficar roxo. Então já eliminava a letra D. Quem vai tirar o desempate? Cianeto de potássio. Está aqui o cianeto de potássio. Cianeto de potássio. Se eu vou até fazer maior, tá, galera? Vou apagar aqui, vou fazer maiorzinho. Se eu pegar o cianeto de potássio, tá aqui o cianeto de potássio, e dividir aqui no meio, você faz isso para os ácidos, né? Você vai ver que o potássio veio de uma base forte. Já o cianeto, é só botar hidrogênio aqui e botar o CN, você sabe que os ácidos fortes, os hidrácidos fortes, os ácidos que não têm oxigênios fortes, é o HCl, o HBr e o HI. Todos os outros é moderado para fraco. Então, esse sal ele é derivado de uma base forte com ácido fraco. Base forte com ácido fraco, logicamente, vai deslocar esse cara de novo para a direita, prevalecendo a cor roxa. Por quê, Sandrão?
porque ele vai formar o íon H-, o íon H- vai reagir com o hidrônio e formar água, certo? Então, na verdade, a resposta correta é a letra A, ok? Vamos dar uma parada e vamos voltar com as próximas questões aí agora, beleza?